O texto está em Êxodo 34, como eu havia falado, versículo 8, onde diz: imediatamente Moisés prostrou-se rosto em terra e adorou ao Senhor, dizendo: se de fato me aceitas com bom agrado, ou com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo este um povo obstinado, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. Em versículo 10, o Yahvé, Deus, fala o seguinte para Moisés: faz com você, Moisés, uma aliança, né? Diante de todo o seu povo, fale maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro de outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita, não mais eu, mas você habita, verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Então, do versículo 11 em diante, vai falando sobre obediências. Obedeça as ordens que hoje lhe dou, e expulsarei diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Aqui é onde fica faltando só os girgazeus. Vamos chegar lá. Versículo 12: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornarão uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, né? Porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus de fato zeloso. Ok? Ele vai repetindo sobre essa questão de não fazer aliança, não idolatrar, não errar de novo. A ideia é essa: não erre de novo, não faça bezerro novamente, não quebre a aliança novamente, como fez Israel. Ok? Eu parei um vídeo de sexta-feira, a semana passada, falando sobre o perdão de Deus. A gente às vezes confunde realmente as coisas. O amor de Deus é incondicional, ou seja, independente de qualquer condição, de qualquer situação, Ele ama. É um atributo dele, não pode negar a si mesmo, ele nos ama. Agora, o perdão, ele tem uma condição, E a condição para você e eu sermos perdoados por Deus é arrependimento. Muitas pessoas se aproximam do Senhor e se associam a uma igreja e ficam ali, e às vezes se achando na condição de salvo, mas nunca se arrependeram dos seus próprios pecados, nunca tiveram vida com Deus, nunca passaram por uma experiência pessoal com o Senhor, nunca choraram por seus pecados. Na verdade, não sentem nem que é pecado o que praticavam antes. A maior parte das pessoas, elas vivem uma nova vida em Cristo sem ter passado nunca por um encontro como aquele encontro que Jacó teve. Via o Senhor face a face, minha alma foi curada, ou sarada, ou salva, né? Esse é um ponto muito importante que eu queria que você entendesse, que nós compreendêssemos. Aqui Israel está querendo refazer uma aliança? Não. Aqui quem está querendo refazer uma aliança, está querendo que Yahvé refaça uma aliança, é Moisés. Israel não está mostrando arrependimento algum. E aí Yahvé está dizendo: não, minha aliança eu faço com você, Moisés, com eles, não é com você. Não sou eu que vou no meio do povo, não, eu vou contigo, mas não mais no meio do povo. Israel não é mais meu primogênito, né? Deus não trata, não é que não seja mais, Deus não trata mais ele como meu primogênito. E o perdão, ele vem com arrependimento sim, mas o perdão não anula a responsabilidade com relação aos efeitos do pecado, né? Ou as consequências do pecado. Elas seguem, às vezes, o sujeito até ele morrer, e depois que ele morre, essas consequências seguem o filho, neto e bisneto. Tem casos, não são todos os casos. Então, o perdão do pecado não anula os efeitos do pecado, não anula os efeitos, as consequências do pecado. O que o homem plantar, ele realmente vai ter que colher, tá certo? Esse aspecto da colheita, o bom, segura aí, entenda esse aspecto da colheita. De Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso mesmo ele irá colher. Bom, o que a gente pode entender por isso aqui é que isso é tanto para bem quanto para mal, isso é tanto para bênção quanto para maldição, ok, meus amados? Se você quiser semear o bem, você vai colher. Se quiser semear o mal, você vai colher também. Então, aí o Moisés se prostra lá em adoração, né, entendendo que Deus estava aceitando ele, e aceitando refazer a aliança. E aí, no versículo 9, quando ele disse: se realmente o Senhor está me aceitando, siga conosco. Ele disse: eu faço uma aliança com você. Olha o versículo 10 de Êxodo 34, que você vai ver. Eu faço contigo uma aliança. E aí ele vai refazendo os termos da aliança que ele realmente quer restabelecer com Moisés agora, não mais com Israel. O pedido de Moisés é: segue em nosso meio, né? Aí aqui a gente vê, dentro dessa ideia de segue conosco, se o Senhor me aceitou,
nos faça sua herança, segue conosco. A primeira ideia do Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, né? Já esse anseio. E, mais uma vez ele fala, apesar desse por ser uma porventura serviço, segue conosco. Ele diz no versículo 10, faço com você uma aliança, um pacto mosaico, tá certo? Êxodo 19, verso 1 e em diante, nós vamos ver lá os 10 mandamentos. Ele vai começar agora a reafirmar alguns princípios do primeiro pacto. E a expressão o povo no meio do qual você habita verá minha obra, né? A obra, coisa terrível que eu vou fazer, mas eu preciso que vocês sejam obedientes, né? Teu povo no meio do qual você, Moisés, habita, né? Ok? E aí no versículo 11, quando ele diz obedeça, não é obedeçam, é você, Moisés, obedeça as minhas ordens, porque Moisés agora é mediador, gente. Ele está tentando refazer a aliança entre Yahvé e o seu povo. Aí a primeira ideia é, se vocês forem obedientes, ou seja, se vocês não errarem de novo, se vocês não quebraram de novo a aliança, então o povo no meio do qual você habita, né, vai ver coisas terríveis, como, por exemplo, eu vou expulsar as 7 nações que estão ocupando agora a terra da promessa. Aí cita amorreus, cananeus, hititas, ferezeus, heveus e jebuseus, e aí ele não citou os girgazeus, ok? Girgazeus é dos descendentes de Girgaze, filho de Canaã, filho de Cã, né, que era filho de Noé, certo? Que eles habitavam na parte leste do Jordão, do Rio Jordão. Você vai ver também Gênesis 10, verso 15 a 18, uma lista sobre a lista dos povos, né, de Canaã. Tem mais de 7 lá, né? Nós vamos ver o seguinte, mas eu queria que só que você observasse, Canaã gerou Sidom, sabe, no mapa de Israel, na parte norte tem Tiro e Sidom, ali, a parte de cima já quase chegando na Líbia. Vamos lá, Canaã gerou Sidom, os hititas, jebuseus, hititas, jebuseus, amorreus, girgazeus, heveus, arqueneus, sineus, avadeus, zemareus, ramateus, já tem que 10, né? A família dos camitas ou dos cananeus, eles se espalharam por aquela região ali. E aí a outra advertência de Deus no versículo 12 de Yahvé, não faça aliança com os seus povos, nessa terra para onde vocês estão indo, certo? Porque isso seria uma armadilha para vocês. E agora você vê que tudo ele trata na primeira pessoa, ele está falando com Moisés. Não faça aliança com os povos da terra, viu, Moisés? E me obedeça. E também não adore a outro Deus, a Deus algum que estiver lá, certo? Essa mensagem aqui se aproxima muito do que tem em Êxodo 23, verso 24, tá certo? E aí lá você vai olhando o texto, que é um pouco repetitivo, mas lá no versículo 17 você vê claramente um reforço do primeiro mandamento, que está lá em Êxodo 20, versículos 2 e 3, quando ele se derruba os altares deles, quebra as suas colunas sagradas, corta os seus postes ídolos ou postes sagrados. Versículo 14 ele diz, nunca adore outro Deus, né? Porque o Senhor é Deus de fato zeloso, ou seja, ele não vai deixar de cobrar, ele não tem por inocente aquele que é culpado. Então, a destruição da idolatria da terra da promessa devia acontecer antes deles tomarem posse. Como alguém que, eu comprei uma casa, a casa estava fechada, tem que fazer uma limpeza, né? Versículo 15 diz que todos os acordos ali com aquela gente são proibidos. Não aceite participar de nenhum dos seus sacrifícios. Os cultos e sacrifícios pagãos, sempre com os dias, né, trariam alianças, vínculos de sangue, certo? Pelas relações sexuais, é pacto de sangue. Se você ainda não pensou nesse sentido, é assim que é bem claro. É um pacto de sangue, uma relação sexual. Por isso que o sexo é colocado por Deus como algo dentro do casamento. É um pacto de sangue. Você não pode, no versículo 15, fica claro que aí nenhum israelita poderia estabelecer casamentos ou relações profanas, né, com aquela gente ali. Aí lembre-se que até para fechar um contrato qualquer, eles faziam algum sacrifício. E às vezes de animais, e eles aos deuses, às vezes aos deuses, e eles faziam aquela comunhão, né?
Uma ideia era sacrificar o animal em holocausto a Yahvé ou a algum deus, que esse não era o costume só de Israel, era dos povos lá. E depois tinha as ofertas pacíficas, que eram comidas ali. Eles sentavam para fechar um acordo e fechavam um acordo quando terminava a refeição. Quando você se senta para comer com alguém, aqui não é simplesmente fazer uma refeição ou dar comida a quem está faminto, não. Está fazendo menção de sentar numa mesa para fechar um pacto, uma aliança, um contrato, um concerto, né? Concluir a parte conclusória, sabe, o contrato, o acordo só era concluído quando terminasse a refeição. E aí você observa no versículo 16 sobre a questão dos casamentos profanos ou relações profanas acontecendo. Como é que ficariam seus filhos? Abençoados ou amaldiçoados? Um tem a linguagem dos israelitas, outro tem a linguagem dos canitas, né? Um debaixo de bênçãos, outro debaixo de maldições, sem falar que as mulheres iriam levar os filhos para essas práticas de prostituição, de orgia. Então seria impossível um israelita se casar com uma mulher cananita e exigir, por exemplo, dessa mulher exclusividade. E exigir dessa mulher que ela, de repente, agora você vai servir só a Yahvé. Ora, não tem como. Como é que você vai exigir fidelidade no meio de uma bagunça dessa? No meio do politeísmo, né? No meio dessa prática de orgias, porque idolatria no Velho Testamento e orgia é a mesma coisa. Hoje a gente fala sobre idolatria, as pessoas, sabe, parece que não tem noção nenhuma. Gente, preste atenção no que eu estou dizendo. Idolatria e orgia, bacanal, sexo, esculhambação. No Velho Testamento era isso. A idolatria, a moda cananita, era isso aí, tá bom? Isso aí iria esculhambar a aliança abraâmica, a aliança mosaica, qualquer aliança. Isso quebra, destrói qualquer tipo de aliança. As promessas contidas na aliança agora estavam sendo ditas, reproclamadas uma a uma e redeclaradas uma a uma, mas só que parece que Yahvé editou, ele acrescentou alguma coisa, tipo advertindo a Moisés que aquele pecado, aquele problema não acontecesse mais. E o pior é que a gente sabe que na história isso vai acontecer muitas e muitas vezes ainda. Versículo 17 de Êxodo 34, não faça ídolo nenhum de metal para você. Um reforço aqui para que não errasse novamente, tá certo? Do versículo 18 ao 26 de Êxodo 34, tem uma repetição de ordenanças quanto à questão das festas que deviam ser observadas, né? Vou citar aqui só a festa dos asmos, os pães asmos, que é a mais antiga, e a Páscoa foi acrescentada, né, à festa dos pães asmos. Hoje a gente diz que é a Pessa, ou Pessa, a Páscoa. A festa dos pães asmos agora passa a ser conhecida como Pessa, o Páscoa. É no mês de Abib. Aí a questão da oferta dos primogênitos, dos animais, a questão do sábado ser sagrado. E versículo 22 fala da festa das semanas, das primícias dos cereais, encerramento das colheitas. Aí fala de novo, não cozinhe um cabrito no leite da sua mãe. Lembra que eu falei sobre uma ideia que eles tinham? Eles pegavam o leite mágico, né? Tipo, eles cozinhavam o cabrito dentro do leite da mãe e isso era para colocar na terra, para que a terra se tornasse fértil. No versículo 27 fala, escreva essas palavras, pois é de acordo com elas que eu faço aliança com você Moisés, não com Israel, com você, Moisés, ok? Êxodo 34, versículo 27. Bom, aí no versículo 28 ao 40, fala sobre a questão de 40 dias, 40 noites, que a gente já mencionou aí para vocês.